Olá, bem-vindos a mais um capítulo. Agora capítulo 12 sobre funções. Funções são um tópico extremamente interessante. Acho que para mim uma das coisas favoritas de tendo aprendido programação foi uma das coisas que eu achei mais legais. É a coisa que de quando você não sabe para quando você sabe é a coisa que vai mais dar diferença na habilidade que você vai ter de criar programas, funcionalidade, etc. Uma coisa muito legal, acho que vocês vão adorar. A gente já viu várias funções, já utilizou várias funções, até o nosso programa principal, ele sempre vem, o nosso programa que a gente sempre usa como base, ele já vem como função main, então a gente já viu algumas coisas. O que a gente tem que entender sobre funções? As funções, elas servem para abstrair funcionalidade, ou seja, suponhamos que eu tenho aqui, olha só, eu tenho uma string, sei lá, ABC. E aí eu tenho aqui format println. E acabou meu espaço no HD, então eu vou ter que dar uma pausa, copiar os arquivos, tirar e daí continuar a gravação. Pera aí. Oi, voltei. Copiei um monte de coisa para outro lugar, agora eu consigo salvar essas gravações de novo. Aonde que eu tava? Bom, eu tenho essa função aqui. Então, olha só, aqui eu não precisei definir essa função. Eu não precisei definir essa função. Então, esse código, ele está abstraído, ele está em outro lugar. Quando eu estou aqui, eu não preciso pensar como é que eu faço para contar o tamanho da string. Não, eu não preciso me preocupar com isso. Aquele código está abstraído, aquele código alguém fez algum dia lá, não sei quando, e eu só estou aqui usando. Então isso é uma das vantagens de utilizar funções, é abstrair funcionalidade, é descomplicar as coisas para que tarefas específicas fiquem mais fácil. Então, quando eu estou fazendo isso aqui, eu foco só nisso aqui. Quando eu quiser criar uma funcionalidade nova, aí eu foco só naquilo. Por esse motivo, uma das outras razões que se usa muito funções é a reutilização de código. Por exemplo, imagina que aqui eu tivesse uma função enorme de 10 linhas contando... 10 linhas não, sei lá, de qualquer número de linhas, mas uma função grande, completa aqui, só para contar o tamanho de caracteres dessa variável. Aí daqui meia dúzia de páginas eu estou escrevendo outra coisa lá e eu escrevo a função inteira de novo. Então a gente não precisa disso, a gente pode reutilizar esse código. Deixa eu tomar uma aguinha. Então, como é que funcionam as funções? A gente tem esse formatinho que a gente já viu, né? Que é a gente tem os argumentos aqui, a gente chama uma função, no caso, função println. Tem como argumento esse valor que estava ali dentro, né? Olha só. Tem uma coisa que vocês têm que ver aqui, ó. Toda função, ela segue essa estrutura. Eu tenho func, que é um keyword. Tenho receiver, identifier. Identifier é o nome, vou botar aqui nome. Tem parâmetro. Ela retorna alguma coisa e ela tem um código. Então, por exemplo, suponhamos que... Vou inventar uma bobagem aqui, mas só para a gente entender. Olha só, essa função aqui, essa função len, tá? Ela recebe um parâmetro que é o s. Então aqui o parâmetro é a coisa que eu quero contar quantos caracteres tem. E o retorno vai ser um número inteiro, então o retorno é um int. No caso, como tem um só, eu não preciso dos parênteses. Supomos que eu tivesse 2 retornos, aí eu teria que colocar aqui int, sei lá, string. Receiver é uma coisa que a gente vai ver quando a gente for falar de métodos, um pouquinho mais pra frente. É uma coisa que não tem mistério também, mas é meio contraprodutivo a gente falar disso agora. Então, tem uma distinção aqui de nomenclatura, que é... O que é isso? Isso é um parâmetro ou é um argumento? Então, olha só. Até tá aqui, deixei na tela, ó. A diferença entre parâmetros e argumentos. Funções são definidas com parâmetros e são chamadas com argumentos. Então, quando eu estou criando uma função, o nome disso aqui é um parâmetro.
Quando eu estou chamando uma função, o nome disso aqui é um argumento. Por que tem essa distinção? É importante saber? Não, não é importante saber por quê, mas é uma convenção, é uma coisa que quando você for ler por aí, essa é a linguagem que você vai encontrar, então é bom saber. Ou seja, como é que era? Agora que eu expliquei, eu me confundi. São chamadas com argumentos definidos com parâmetros. Então, aqui é um argumento, você está chamando a função, você põe um argumento, você está definindo a função, ela toma parâmetros. Aproveitar que eu estou com o outline na tela aqui, já me ajuda. Ó. Tudo em Go é pass by value. Ontem ainda eu estava fazendo umas coisas em Python e Python é pass by reference. Ou seja, olha só. Vou tirar isso daqui. Vamos supor que eu fiz isso aqui, ó. O que é esse S aqui? Esse S, ele tá apontando para esse S aqui, ou esse S é uma cópia do valor que a variável S tem. Em Go, quase tudo tem uma exceção, mas é quase tudo pass by value. Ou seja, é como se aqui eu estivesse fazendo assim, ó. Ou seja, esse S aqui eu não quero nem saber. Eu quero o valor que tem nele, então eu vou passar o valor para ser executado pela função. Em Python, isso é o contrário. Eu não quero saber do ABC. Eu vou mandar isso aqui, o S. E lá na função, a função vai ver o que tem dentro desse S, que é isso aqui. Pode parecer uma coisa meio mas que diferença faz? A gente vai vendo, pode confiar. Logo vocês vão entender qual a diferença que isso faz. E até tem uns casos bem perigosos, assim, que você vai certo achando que é uma coisa que vai acontecer e o resultado não tem nada a ver justamente por isso, porque é um caso em Go que vai ser pass by reference. Então é uma coisa que é bom ficar de olho aberto. Então aí tem pass by reference, pass by copy. Se você for ler sobre isso, acho que na própria especificação da linguagem fala, ou em no blog do Go, alguma dessas coisas que a gente sempre olha, tem lá, existe pass by reference, pass by copy, pass by não sei o que. Em Go é tudo pass by value, como exceção. Então eu vou aqui demonstrar umas funções básicas para vocês. A função mais bobinha que a gente poderia fazer, vamos ver, função soma. Essa função vai receber dois ints, então x, y, int. Isso aqui pode ser escrito assim, ou pode ser escrito xint, ou xint, yint, ou x,yint. Por quê? Porque eles são do mesmo tipo. Se um fosse int e um fosse string, aí eu só poderia escrever assim, não poderia ter isso aqui. Aliás, isso aqui tem que ser assim, né? Se fossem tipos diferentes, eu teria que escrever separado. Como são do mesmo tipo, eu posso escrever tudo junto assim. Opa, queria deletar isso aqui. Então, uma função de soma, eu vou pegar dois valores, eu vou somar os dois, e eu vou retornar um valor que é o resultado da soma. Então, eu tenho um x e um yint, e eu tenho um int que é o retorno. O que essa função vai fazer? Ela vai retornar return x mais y. Então, eu posso ter aqui valor vai ser igual a soma de 10 mais 10, format println, valor, format run 20. Então, aqui eu criei uma função, até vou botar o link ali já, função básica. Olha aqui, ó. Eu já criei a segunda, né? A função que aceita um argumento. Então, o que seria uma função básica? Func básica. Que não recebe um argumento. Eu posso simplesmente dizer return. Olha só, eu já fiz uma função com retorno também, ou seja, eu já comi todos os passos aqui. Vamos começar do começo, tá? Ó. Aqui eu vou ter uma função que simplesmente faz um println dizendo oi, bom dia. Ó, vamos esquecer isso aqui por enquanto. Então eu tenho lá básica format run.
Ou seja, toda vez que eu chamar essa função, ela vai executar a funcionalidade definida aqui, que é ela vai executar a funcionalidade que eu dei para ela, que no caso vai fazer um print line dizendo oi, bom dia. Tá, isso é uma função básica. Função básica, básica. Tá. Função que aceita um argumento. Aqui eu posso fazer assim, ó. Eu posso ter então eu posso ter uma função com argumento. O argumento vai ser um string. Aí eu posso fazer uma coisinha bem boba assim, ó. Se o S for igual a manhã, print line, oi, bom dia. Se o S for igual... Opa, aqui tinha que ser lá, né? Else if S igual a tarde, format print line, oi, boa tarde. Ou se não for nenhum dos dois, format print line, oi, boa noite. Vamos ver se roda. Não, não roda porque eu fiz merda. S manhã used as a value. Ah, tá. Aqui é uma comparação, né? Não é uma atribuição. Ainda tá errado. S used as a value. O que é isso? Linha 18 e linha 20. Ah, tá. Aqui. Então, aqui, eu não quero chamar a função básica agora, pra gente não se confundir. Quero chamar somente a função argumento tarde. Ou eu posso chamar a função argumento manhã. Run. Oi, bom dia. Oi, boa tarde. Not enough arguments. Ó, então aqui já temos um caso diferente, né? Porque eu tinha que ter um argumento e eu chamei sem argumento nenhum. Então aqui eu posso botar qualquer coisa. Ele vai interpretar como boa noite porque não é nem manhã e nem tarde. Então ele acha que é noite. Enfim, tem pano pra manga se quiser puxar, mas função que aceita um argumento tá aqui. Agora sim, função com retorno. Então a gente pode usar aquela soma que a gente tinha feito antes. Eu acho que estava aqui, né? Função com retorno. Ou seja, essa função aqui, ela não somente ela recebe valores, como ela nos devolve valores também. E eu também posso ter uma função com múltiplos retornos. Por exemplo, vamos usar essa aqui de base. Eu vou ter xy. Eu vou ter um parâmetro variádico de ints, ou seja, um slice of ints. Eu vou retornar 2 ints. Então aqui eu vou fazer o seguinte, for x for nada e valor range x. Soma igual a 0. Soma mais igual a x. Aliás, a v, né? Tá, e aí o meu retorno vai ser soma. Então eu quero retornar o total da soma e a quantidade de elementos. Então aqui eu posso ter len de x. Então, o meu retorno vai ser
eu posso ter aqui, ó, total, quantos vamos ver se eu fiz isso aqui direitinho. Linha 14. Linha 14. Olha só, eu acabei de falar e me esqueci. Outra daquelas coisas, detalhe que a gente nunca lembra. Então, aqui eu tenho dois valores. Eu tenho 20 ao resultado da soma e eu tive dois valores. Então, olha só, eu posso ter aqui assim também, ó. Então aqui eu tinha 6 valores e a soma foi 31. Então isso aqui é uma função com múltiplos retornos. Então ela faz tudo que as outras fazem. Ela aceita argumentos, vários argumentos. Aqui no caso é variádico, ou seja, ela vai receber uma quantidade qualquer de valores. Isso aqui, dentro da função, vai ter um tipo de slice, então vai ser um slice of int, por isso eu posso usar range no slice. Ele retorna 2 ints. Eu poderia retornar 3 ints, olha só, eu poderia retornar aqui int string, então retorno isso aqui, bom dia, nada impede, não faz sentido, mas só para demonstrar. Então, isso são funções com múltiplos retornos. Vou colocar aqui para vocês. E agora, olha lá, tô sempre me botando a carroça na frente do boi, né? Função que retorna o total de todos os ints recebidos. Gente, eu juro que eu não li isso aqui, eu não sabia. Deixa eu colocar esse texto aqui pra cima. Parâmetro tem acento, né? Parâmetro pode ser variádico. Com múltiplos retornos e parâmetro variádico. Uma coisa que eu já vou falar para vocês que eu acabei de me lembrar antes que eu esqueça. Quando você tem uma função com parâmetros variádicos, você pode, por exemplo, olha só, vamos fazer uma zona aqui. Olha só, essa função aqui, ela vai receber, ela vai juntar o daquela outra função com essa função aqui. Então, eu vou receber como argumento um string e quantos números eu quiser. O S ele vai fazer aquele bom dia, boa tarde, boa noite. E os números que vêm depois vão fazer a soma e vão me retornar. O meu retorno vai ser a soma, o total de itens da soma e o bom dia, boa tarde, boa noite. Então, olha só. Só deixa eu fazer um pouquinho diferente aqui para fazer mais sentido. Porque eu não quero que essa função tenha prints, eu quero retornar os valores e se eu quiser usar um print depois, eu faço fora da função. Então vai retornar o oi. Então, run. Então, olha só, os retornos da função vão ser soma, total de itens da soma e a saudação. Então, soma, total de itens da soma e a saudação. Por que eu fiz isso? Porque eu quero dizer para vocês isso aqui, ó. Isso aqui é muito importante, essa ordem. Quando eu tiver um parâmetro variádico, o elemento variádico do parâmetro tem que ser o último. Necessariamente tem que ser o último. Você pode ter quantos elementos você quiser antes do parâmetro variádico, mas o variádico tem que ser o último. Então, acho que essa aula já ficou bastante longa.
quase 20 minutos. Então eu vou salvar isso aqui. Mais um. E agora a gente segue para a próxima aula, que não é sobre parâmetro variádico. Então, vejo vocês lá.